Desde o dia 2 de fevereiro, coisas muito estranhas estão acontecendo ao redor do mundo, não é mesmo? Após o primeiro incidente envolvendo o balão chinês que foi derrubado pelos Estados Unidos, surgiram vários outros casos. E até agora ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. O primeiro caso ocorreu quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estava acompanhando um balão misterioso que sobrevoava o país. Até então, o que se sabia era que se tratava de um suposto balão de vigilância da China, que estava sobrevoando locais que contêm informações importantes de segurança. Na verdade, o balão estava sobrevoando o território há vários dias. Mas o que as autoridades acharam muito estranho foi o fato de o objeto também sobrevoar áreas militares sensíveis. Isso, consequentemente, provocou um novo momento de tensão entre Estados Unidos e China. Poucos dias antes de uma visita do chefe da diplomacia americana à capital chinesa. Inicialmente, o presidente Joe Biden até autorizou o Departamento de Defesa a derrubar o balão, mas o ato não foi levado adiante pelo fato de haver riscos para as pessoas em solo. Porém, dias depois, os Estados Unidos derrubaram o balão chinês que sobrevoava a costa leste do país. O governo chinês negou as acusações de espionagem e disse que se tratava de um balão civil utilizado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicas. Após esse evento, os Estados Unidos acrescentaram no fim de semana 6 empresas chinesas à sua lista de restrições. Estes grupos ficaram proibidos de ter acesso a tecnologias e bens norte-americanos sem autorização. Mas esse foi só o começo do que muitos estão chamando de a Guerra dos OVNIs. Depois do primeiro, outros balões foram abatidos ao redor do mundo. No dia 10, o secretário de imprensa do Pentágono disse que os Estados Unidos derrubaram outro objeto voador não identificado que sobrevoava uma base aérea no Alasca. Ainda segundo o Pentágono, o objeto estava voando a uma altura que apresentava ameaça à segurança da aviação civil. O objeto era do tamanho de um carro. No dia seguinte, após Joe Biden conversar com o premier canadense, o presidente dos Estados Unidos fez uma operação conjunta para derrubar um OVNI no noroeste do Canadá, a cerca de 160 quilômetros da fronteira entre os dois países. Não foram revelados detalhes sobre a ação conjunta, mas na internet o premier canadense disse que ordenou a derrubada do OVNI que adentrou o espaço aéreo canadense. Já no último domingo, dia 12 de fevereiro, Biden ordenou que outro objeto fosse derrubado, dessa vez por precaução. O OVNI estava sobre a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e foi descrito como uma estrutura octagonal com cordas penduradas, que representava um risco para a aviação civil. Curiosamente, neste mesmo dia, foi a vez dos chineses alegarem terem visto um OVNI sobrevoando o leste do país. O governo estaria se preparando para derrubar o objeto e teria recomendado que pescadores da região se mantivessem seguros e distantes da área em que o abate iria acontecer. Mas o que de fato eram esses objetos? O primeiro, que foi derrubado pelos Estados Unidos, tinha uma gôndola do tamanho de 3 ônibus e pesava mais que 1 tonelada, além de estar equipado com várias antenas e painéis solares grandes o suficiente para alimentar sensores de coleta de informações. O OVNI também tinha capacidade para gerar por conta própria e usava uma espécie de propulsão para se movimentar. Por causa dessas características, o governo norte-americano se sentiu ameaçado e achou necessário derrubar o objeto. Já o OVNI que foi derrubado no Alasca, esse carecia de qualquer sistema de propulsão ou controle, mas mesmo assim
foi derrubado pelos caças norte-americanos. O OVNI derrubado, em ação conjunta entre Estados Unidos e Canadá, foi descrito tendo formato cilíndrico e menor que o primeiro balão. Só que as autoridades se negaram a especular se o objeto era de origem chinesa. Apesar da derrubada de todos esses OVNIs, o Pentágono afirmou que nenhum dos objetos parecia armado ou representava uma ameaça de ataque. Nesse meio tempo, um objeto similar ao balão chinês foi visto na Colômbia, mas o governo local considerou que não representava uma ameaça à segurança e defesa nacional do país. Houve ainda um outro incidente no Uruguai, pois o governo recebeu denúncias de objetos voadores que foram vistos na região da fronteira com a Argentina no sábado, dia 11 de fevereiro. Os relatos descreveram luzes intermitentes no céu, algumas que eram vermelhas e teriam voado baixo no céu. Ao que tudo indica, cerca de 20 pessoas teriam testemunhado o evento. A Força Aérea do Uruguai afirma que investigadores foram enviados para o local e ainda estão averiguando o que de fato aconteceu. Agora, as autoridades norte-americanas querem tentar descobrir o que eram esses balões e quais os seus objetivos. Desde que o primeiro OVNI foi derrubado, equipes usam aviões, barcos e submarinos para encontrar os restos dos objetos nas águas da Carolina do Sul. As partes que foram recuperadas agora estão nas mãos do FBI. As operações para encontrar o segundo objeto continuam no Alasca. No Canadá, as equipes tentam procurar o quarto objeto abatido com equipes americanas e canadenses que preparam uma operação. A grande incógnita é que qual o propósito de todos esses objetos? Os norte-americanos dizem que as imagens do primeiro balão indicam que o objeto consistia em um equipamento de vigilância capaz de interceptar telecomunicações. Ou seja, a missão era supostamente monitorar locais estratégicos no território dos Estados Unidos. Especialistas sugerem que a China, ou alguns membros de sua liderança militar, pretendia minar intencionalmente a visita planejada do secretário de Estado a Pequim. Já as autoridades norte-americanas suspeitam que os balões faziam parte de uma frota que já percorreu os 5 continentes, principalmente pelo fato de terem surgido outros OVNIs. Por enquanto, os casos ainda estão sendo investigados, mas existem chances de este ser o começo de um plano de vigilância chinês com o objetivo de examinar as capacidades militares estrangeiras. Mas por que tantos objetos foram detectados ao mesmo tempo? Por que isso está acontecendo agora? Bom, até então, os radares dos Estados Unidos não detectavam objetos pequenos e mais lentos na atmosfera. Contudo, depois do ocorrido, os radares foram ajustados para terem a capacidade de detectar objetos como esses e, consequentemente, mais casos apareceram. Até então, esses balões não apresentam ameaça alguma para os Estados Unidos ou qualquer outro país, mas aumenta as tensões entre os Estados Unidos e a China, principalmente por causa de uma questão: Taiwan. Para quem está por fora do assunto, deixa eu te contextualizar. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Revolução da China, os Estados Unidos apoiaram os nacionalistas chineses, que acabaram sendo derrotados. Isso colocou os Estados Unidos e a China em lados opostos. As coisas melhoraram durante a Guerra Fria, quando a China rompeu com a União Soviética. No entanto, os dois países sempre tiveram um impasse um com o outro, principalmente por causa do Acordo de Taipei, que tinha como partes Estados Unidos e Taiwan, e que foi assinado para assegurar a defesa mútua de ambos os territórios. Como Taiwan e China têm uma relação conturbada, a questão com Taiwan sempre será um ponto de tensão entre China e Estados Unidos. Para completar,
Esses dois países são concorrentes no campo econômico e comercial, com os chineses sendo vistos por muitos como uma ameaça à hegemonia norte-americana. Também temos que destacar que, ao longo do ano passado, os dois países gigantes protagonizaram alguns momentos de maior tensão diplomática, principalmente com o fato de que a guerra da Ucrânia colocou os dois em lados opostos. E aqui, voltando ao impasse que eu citei entre China e Taiwan, no ano passado, a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a Taiwan deixou os chineses irritados, pois eles consideram a ilha como parte do seu território. Além disso, os Estados Unidos vêm cobrando da China uma posição contra as ambições nucleares da Coreia do Norte. Com o incidente dos balões, deu-se início a uma crise diplomática entre os dois países. A viagem do secretário de Estado norte-americano para Pequim até foi cancelada, evidenciando que o atrito entre os dois países aumentou. Só nos resta agora esperar para saber qual será o desdobramento desses casos de OVNIs espalhados pelo mundo. Eu fico por aqui. Tchau.